Muito boa noite a todos. Mais um episódio da leitura de Biologia da Crença, do Bruce Lipton. Hoje, o Davidson e a Cláudia Carvalho é que farão as leituras. Davidson, muito obrigado, boa noite. A palavra é com você. Boa noite a todos. Inicio na página 183, a indústria farmacêutica. Acredito que a principal razão para as pesquisas sobre a energia serem tão ignoradas é monetária. A indústria farmacêutica de trilhões de dólares só investe em pesquisas de fórmulas mágicas na forma de produtos químicos, porque comprimidos significam dinheiro. Se a energia de cura pudesse ser vendida em dragões, as indústrias se interessariam rapidamente. O que elas fazem é justamente o contrário. Pesquisam e identificam irregularidades na fisiologia e no comportamento baseadas em normas hipotéticas e informam ao público sobre o perigo que elas representam. Claro, a descrição simplificada dos sintomas, utilizada pelas indústrias de medicamentos para divulgação ao público, acaba convencendo as pessoas de que elas sofrem de uma doença específica. Você tem estado muito preocupado? A preocupação é um sintoma primário de uma doença, chamada distúrbio de ansiedade. Deixe de se preocupar. Peça a seu médico para receitar dependencina, a nova pílula mágica. Além disso, a mídia evita o assunto e a divulgação do número de mortes por ingestão dos medicamentos receitados, chamando a atenção para os perigos das drogas ilícitas. Advertem a população que usar drogas para fugir dos problemas da vida não resolve. Engraçado. Eu penso que a mesma frase se aplica quando se trata de uso excessivo de medicamentos legais. Eles são perigosos? Pergunte a quem morreu no ano passado. Usar medicamentos sob prescrição médica para silenciar os sintomas do corpo é a mesma coisa que evitar ter envolvimento pessoal com o problema. É como tirar férias da responsabilidade de cuidar do próprio corpo. Nossa dependência de drogas lícitas me lembra uma experiência que tive quando trabalhava em uma loja de revenda de carros, quando era estudante. Às 16h30 de uma sexta-feira, uma mulher entrou na loja muito irritada. A luz indicadora de problemas elétricos estava acesa, mas o carro já tinha sido consertado diversas vezes pelo mesmo motivo. Mas quem quer resolver um problema desses no final do expediente em uma sexta-feira? Ninguém se manifestou até que um dos mecânicos disse: "Deixe que eu conserto." Levou o carro para a parte de trás da loja, onde ficava o galpão de mecânica. Abriu o painel, tirou a lâmpada do sinalizador e a jogou fora. Abriu então uma lata de refrigerante e acendeu um cigarro. Depois de algum tempo, trouxe o carro de volta e disse que havia resolvido o problema. A mulher girou a chave na ignição e, ao ver que a luz indicadora não acendia mais, foi embora contente. O problema continuava, mas o sintoma havia desaparecido. A mesma coisa acontece quando nós tomamos um medicamento. Reduzimos os sintomas, mas dificilmente eliminamos a causa do problema. Mas espere, você irá dizer, os tempos mudaram. Hoje temos mais consciência dos perigos das drogas e estamos mais abertos a terapias alternativas. E como mais da metade da população norte-americana se consulta com profissionais de medicina complementar, os médicos tradicionais não podem mais se esconder atrás de suas teorias ou simplesmente esperar que a medicina naturalista saia de moda. As empresas de plano de saúde já incorporaram algumas práticas de cura antes consideradas charlatanismo, e alguns hospitais oferecem tratamentos alternativos. No entanto, nos dias de hoje,
As instituições de medicina tradicional não aceitam totalmente a medicina complementar. Os hospitais que abrem exceções fazem isso somente por pressão do público e para acalmar os ativistas e os consumidores que gastam centenas de dólares com essas práticas ainda consideradas não ortodoxas. Não há investimento real no estudo da medicina energética. O problema é que, sem fundos para pesquisas, ela ainda pode continuar a ser classificada como não científica durante muito tempo. Vibrações positivas, negativas e a linguagem da energia. Embora a medicina convencional não tenha se dado conta do papel da energia em termos de informação sobre os sistemas biológicos, já começa a investir em tecnologias de varredura ou mapeamento não invasivos, capazes de identificá-la. Cientistas da área quântica desenvolveram equipamentos que leem e analisam as frequências emitidas por determinados elementos químicos, permitindo identificar a composição de materiais e objetos e adaptaram esses aparelhos para que pudessem ler o espectro de energia emitido pelos tecidos e órgãos do corpo. Como os campos de energia viajam com facilidade pelo organismo, as novas tecnologias como CATs, MRIs, né, e tomografias de emissão de pósitrons, PETs, podem detectar doenças de maneira não invasiva. Os médicos podem diagnosticar problemas internos analisando a imagem dos tecidos mapeados. Mamograma. Observe que a ilustração acima não é apenas a foto de uma mama, e sim uma imagem eletrônica que mostra a energia irradiada pelas células e tecidos do corpo. As diferenças no espectro da energia permitem aos radiologistas identificar tecidos não saudáveis. Veja o ponto preto no centro. A imagem mapeada na ilustração anterior revela a presença de câncer de mama. O tecido lesado emite um tipo específico de assinatura energética, diferente das células saudáveis ao seu redor. Essas identidades de energia que passam pelo nosso corpo viajam pelo espaço na forma de ondas invisíveis, semelhantes às ondas em um lago. Se jogarmos uma pedrinha dentro dele, sua energia, gerada pela força da gravidade contra a massa da superfície, é transmitida para a água. As ondas geradas pela pedra são, na verdade, ondas de energia passando pela água. Se jogarmos várias pedras ao mesmo tempo, as ondas de energia geradas podem interferir umas com as outras, formando diversos pontos de convergência. Esta interferência pode ser construtiva, amplificando a energia, ou destrutiva, diminuindo sua intensidade. Jogar duas pedras do mesmo tamanho, à mesma distância, faz com que suas ondas se coordenem e acabem convergindo uma para a outra. Quando as ondas se sobrepõem, a força combinada de sua interação é duplicada, um fenômeno chamado interferência construtiva ou ressonância harmônica. Mas quando as pedras são jogadas de maneira não simultânea, suas ondas de energia não se sincronizam, pois, enquanto uma está subindo, a outra está descendo. Então, ao se encontrarem, acabam anulando uma a outra, em vez de duplicar a energia no ponto de encontro. A água permanece parada, sem ondas de energia. Esse fenômeno, em que as energias são canceladas, é chamado de interferência destrutiva. Aí tem a figura da onda A, onda B, quando é ao mesmo tempo, ela amplifica na figura 1, 2 e 3. Interferência construtiva. O número 1 acima, dois conjuntos de ondas se movem sobre a superfície da água, uma em direção à outra, em fase.
Neste caso, as duas apresentam amplitude negativa dominante e os padrões de seus ciclos estão alinhados. As ondas se integram na interface do momento em que tocam. Para ilustrar as consequências dessa união, desenhei uma sobre a outra, como mostra a ilustração 2. O lugar em que a amplitude de A é mais 1 e a amplitude de B também é mais 1, se colocarmos as duas juntas, a amplitude resultante da onda composta naquele ponto será mais 2. Da mesma maneira, onde A é menos 1 e B também será, a amplitude resultante será menos 2. O resultado da onda composta de amplitude mais alta é mostrada na ilustração 3. O comportamento das ondas de energia é importante para a biomedicina, porque as frequências vibracionais podem alterar as propriedades químicas e físicas de um átomo, e da maneira que a histamina ou o estrogênio, da mesma maneira que a histamina e o estrogênio. Como os átomos estão em constante movimento, o que pode ser medido por sua vibração acaba gerando ondas similares às pedrinhas jogadas na água. Cada átomo é único porque a distribuição de sua carga positiva e negativa, aliadas à velocidade de giro, cria uma vibração específica e um padrão de frequência personalizado. Oshman, 2000. Aí tem a figura da onda A, a onda B, a 1, 2 e 3. A interferência destrutiva na figura 1, as ondas provocadas pela primeira pedra, chamadas de onda A, movem-se da esquerda para a direita. A onda B, que se move da esquerda para a direita, representa as ondas de uma segunda pedra jogada no lago, depois da primeira, jogada logo depois da primeira. Como as duas não atingiram a água ao mesmo tempo, as ondas não se alinham na interface. Estão fora de sincronia. Na ilustração, a onda A tem uma amplitude negativa e a onda B uma amplitude positiva. Ao se encontrarem, figura 2, as ondas agem como se fossem imagens de um espelho uma da outra. A alta amplitude, mais 1, de uma onda se alinha à baixa amplitude, menos 1, da outra, e vice-versa, como mostra a figura 3. Os valores de amplitude de uma onda cancelam os da outra. O resultado é uma onda de zero amplitude, ou seja, a água se mantém plana. Os cientistas desenvolveram uma nova maneira de interromper o movimento dos átomos estudando suas ondas de energia. Primeiro, identificam sua frequência e utilizam um laser para emitir outra igual. Embora o átomo e a frequência fotoelétrica emitam o mesmo padrão de ondas, as do laser são programadas para estar fora de sincronia em relação à do átomo. Quando a onda de luz interage com a onda do átomo, a interferência destrutiva cancela sua vibração e faz com que ele pare de girar. Shu, 2002 e Humboldt, 2001. Já quando a intenção é acelerar os átomos, ao invés de pará-los, a vibração é uma maneira de criar ressonância harmônica, cuja vibração pode ser eletromagnética ou acústica. Quando uma cantora habilidosa como Ella Fitzgerald, por exemplo, emite uma nota harmônica ressonante com átomos de uma taça de cristal, eles absorvem as ondas sonoras. A mecânica da interferência construtiva faz com que essas ondas de energia adicionada vibrem mais rápido. Em determinado momento, os átomos terão absorvido tanta energia e passarão a vibrar tão rápido que se soltarão das cadeias que os prendem. O resultado é a explosão da taça. Um princípio da ciência da física é que o mesmo mecanismo de ressonância harmônica que faz ondas sonoras destruírem uma taça ou uma pedra nos rins pode influenciar as funções químicas de nosso corpo.
Mas os biólogos ainda não se dedicaram ao estudo desses mecanismos, como com a mesma motivação que os faz tentar descobrir novos medicamentos. É uma pena, pois já há evidências científicas suficientes de que podemos adaptar as ondas e transformá-las em agentes terapêuticos da mesma maneira que manipulamos as estruturas químicas das drogas. Já houve uma época em que a eletroterapia era muito utilizada na medicina, no final do século XIX. O desenvolvimento de baterias e de outros dispositivos que produzem campos eletromagnéticos incentivou a produção de aparelhos que, supunha-se, podiam curar doenças. O público passou, então, a procurar os profissionais dessa nova arte de cura chamada radiestesia. Dizem que esses aparelhos eram muito eficazes tão populares que algum, e se tornaram tão populares que algumas revistas publicaram anúncios tipo "Veja um radiestesista, somente $9,99, com manual de instrução". Em 1980, em 1894, mais de 10 mil médicos norte-americanos e centenas de consumidores que liam o manual passaram a utilizar a eletroterapia. Em 1895, D.D. Palmer criou a ciência quiroprática. Palmer afirma que o fluxo de energia por meio do sistema nervoso é muito importante para a saúde. O foco de suas pesquisas era a mecânica da coluna vertebral, o condutor dos nervos espinhais que levam a informação ao corpo. Desenvolveu técnicas para acessar e regular o fluxo de informações, diminuindo as tensões e pressões exercidas sobre a coluna vertebral. No entanto, a classe médica começou a se sentir ameaçada por práticas como a quiroprática, a homeopatia e a radiestesia, que que reduziam o número de pacientes em seus consultórios. A Fundação Carnegie publicou em 1910 o relatório Flexner, exigindo que todas as práticas médicas tivessem base científica comprovada. Como os físicos ainda não haviam descoberto o universo quântico, a medicina energética não tinha como ser formalmente analisada. Então, por pressão da Associação Médica Norte-Americana, a American Medical Association, a quiroprática e as demais práticas baseadas em energia foram consideradas ilegais e duvidosas. Os radiestesistas simplesmente desapareceram do mercado. Nos últimos 40 anos, a quiroprática tem feito grandes progressos em termos de cura. Em 1990, os quiropráticos venceram uma batalha contra o monopólio médico quando a Associação Norte-Americana foi acusada de ações ilegais para destruir sua profissão. Desde então, a quiroprática tem ampliado sua rede de influências e passou até mesmo a ser aceita em alguns hospitais. Embora a eletroterapia seja hoje considerada uma prática do passado, muitos neurocientistas têm desenvolvido pesquisas muito interessantes sobre as terapias de energia vibracional. Já se sabe há muito tempo que o cérebro é um órgão elétrico. A terapia de choque tem sido utilizado ao longo da história em tratamentos contra a depressão, mas hoje os cientistas utilizam técnicas menos invasivas para tratar o cérebro. Um artigo recentemente publicado na Science menciona os efeitos benéficos da estimulação magnética transcranial, TMS, Transcranial Magnetic Stimulation, que estimula o cérebro por intermédio de campos magnéticos. Helmut 2001 e Hallett 2000. A TMS é uma versão atualizada das técnicas de radiestesia praticadas no século XIX e denunciadas pela medicina convencional. Estudos recentes mostram que a TMS pode ser uma poderosa ferramenta terapêutica. Quando utilizada de maneira correta, pode diminuir a depressão e ampliar a percepção. Fica claro, então,
que ainda precisamos desenvolver muitos estudos e pesquisas sobre esta área tão promissora que envolve a física quântica, a engenharia elétrica, a química e a biologia. Essas pesquisas podem ser muito benéficas, resultando em formas de terapia com menos efeitos colaterais que as drogas convencionais. Irão, porém, apenas confirmar algo que os cientistas e os não cientistas já sabem, mas não perceberam ainda. Todos os organismos, incluindo os humanos, comunicam-se e leem o ambiente por meio de campos de energia. Por sermos tão dependentes das linguagens falada e escrita, acabamos abandonando o sistema de comunicação por intermédio da sensibilidade energética. E, assim como qualquer função biológica, a falta de uso leva à atrofia. O mais interessante é que os aborígenes ainda utilizam essa capacidade extrasensorial em sua rotina diária. Seus sentidos não foram atrofiados. Por exemplo, os aborígenes australianos captam e descobrem fontes de água sobre a areia e algumas tribos indígenas da Amazônia e seus pajés se comunicam com as energias das plantas medicinais. Você mesmo já deve ter sentido a ação desse mecanismo. Nunca aconteceu de estar andando por uma rua escura à noite e de repente se sentir fraco, sem energia? Por que isso aconteceu? Interferência destrutiva, a mesma das pedras jogadas na água não simultaneamente, ou, segundo a crença popular, vibrações negativas. Lembra-se daquele dia em que conheceu alguém tão especial que se sentiu energizado? Interferência construtiva ou simplesmente boas vibrações. Quando deixei de acreditar que somos matéria inerte, percebi que a área da ciência em que escolhi trabalhar estava defasada e também notei que tinha de tomar atitudes construtivas em minha própria vida. Precisava de um estímulo físico quântico. Em vez de criar energias harmônicas em minha vida, eu simplesmente me deixava levar por ela, desperdiçando toda a minha energia. Isto é mais ou menos como ligar um aquecedor em um dia frio, mas deixar as portas e janelas abertas. Comecei a fechar uma por uma, analisando cada área da minha vida em que a minha energia não estava sendo bem utilizada. Algumas foram muito fáceis de identificar, como aquelas festas da faculdade que me exauriram. Mas outras, como a minha atitude derrotista diante da vida, foram muito difíceis de trabalhar. Pensamentos consomem tanta energia quanto maratonas. Como veremos no capítulo seguinte. Assim como eu, a biomedicina precisa de um estímulo físico quântico. Pouco a pouco, a medicina vai caminhando nesse sentido, impulsionada pelos consumidores que procuram cada vez mais as práticas complementares. É um longo caminho, mas a revolução quântica biológica já se iniciou. Os profissionais atuais de medicina serão finalmente levados, por vontade própria ou por pressão, a fazer parte dela. Eu acho que Quer terminou o comentar capítulo. algo? Oi? Quer comentar algo sobre o que leu? É aquilo que eu já tinha falado antes. Eu acho que as energias percorrem tudo. Como ele falou da, do câncer de mama lá, que a mamografia identifica o tumor de forma não invasiva, e já é uma verdade isso aí. É um, as médicas podem falar melhor esse, esse fato aí, porque, na verdade, eu não conheço como funciona bem uma mamografia, mas com relação às energias que percorrem o corpo. As energias influenciam tudo no nosso corpo. É, Alguém está aberto a falar alguma coisa?
Então, eu fiquei com uma sensação, principalmente na primeira parte da tua leitura, que ele tem sérias restrições com relação às drogas, mesmo as drogas legais, né? E as suas contraindicações, etc., etc. E colocou também que algumas terapias alternativas, no decorrer desses anos, não conseguiram chegar a conclusões que as permitissem substituir, né, a alopatia, vamos assim dizer. Mas, por tudo que eu próprio, né, passei nesse último mês, também acho um pouco temeroso, né, a gente olhar para a droga lícita de uma forma tão radical, sem ter, na verdade, algo que possa dizer assim: olha, você não faz uso disso, mas você, como no livro do Você é o Placebo, né? O Joey falava muito sobre meditação, principalmente meditação, né? Então, ele procurava fazer com que a pessoa substituísse um pouco, né, da medicina alopática, né, por questões mesmo de fé, através de meditações, de cursos, inclusive com viagens interiores muito fortes, tal. Eu confesso que ainda não entendi o que que o Bruce propõe para substituir essas drogas lícitas aí. Então, fica aberto aí para alguém que possa me abrir um pouco a mente, porque eu realmente não entendi direito aonde ele quer chegar, pelo menos por enquanto. Eu também não entendi. Eu sei que ele condena essas drogas aí, mas eu acho que elas são necessárias, porque a medicina está aí, ela é válida, não tem como você fugir disso. Eu acho que as duas médicas aí podem falar com mais propriedade sobre isso, mas eu acho que a gente não deve abandonar um tratamento alopático só para ficar no campo energético. Isso é a minha opinião. Vai desenvolvendo o livro aí e a gente vai ver onde que pode ser chegado aí. Não sei mais para frente, os próximos capítulos aí. Mas acredito que a gente tem que ter a fé na medicina alopática e procurar também tratamentos alternativos. Sala, É, tentando responder, né, a pergunta aqui do colega, bom senso e equilíbrio é importante, né? Muito importante, porque aqui ele está falando de trabalhar com a nossa energia interior e o meio ambiente interferindo também na nossa energia, na vibração dos nossos átomos, dos átomos das nossas células que não estão sadias. Mas vamos ser sinceros, nós estamos, estou falando nós, há pessoas que estão em outro nível, nós estamos ainda, usar um termo, mais terra a terra do que mais etéreos, vamos colocar assim. Eu estou usando esse termos para a gente falar a discrepância de que é um lado ou outro. Então, assim, o que eu penso como médica? Talvez a Rúbia talvez concorde. Claro que nós temos condutas alternativas. Antigamente, por exemplo, a acupuntura não fazia parte da medicina e hoje se sabe que ela ajuda e muito. E a acupuntura trabalha com o quê? Com energia, com os meridianos. E nós temos melhorias de dores crônicas e de dores agudas. A homeopatia, ela trabalha exatamente com a energia do corpo, que é aceita hoje pela medicina. E quando fala dessa estimulação cerebral para depressão, né, que eu aqui até me esqueci aqui o nome, mas mais para frente eu vou falar de novo, é uma outra terapia também para a depressão e para ajudar a pessoa a ter um raciocínio melhor, uma memória melhor.
mas são complementos, porque nós ainda somos muito carregados ainda à matéria. Então, se nós soubéssemos utilizar a energia da nossa capacidade energética para nos curar, para utilizar a nosso favor, mas não é o nível que nós estamos. Nós precisamos da medicação. Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos dizer que um paciente tem uma determinada patologia e ele está fazendo meditação, ele está utilizando acupuntura, homeopatia, e está trabalhando a mente. Ó, ok. Mas ele tem que fazer isso junto com a medicação alopática. Conforme ele for vendo que o tratamento alternativo, que hoje é chamado alternativo, amanhã não será mais esse nome, será tratamento. Mas conforme o tratamento alternativo for surtindo efeito e ele for aos poucos percebendo, com orientação do médico, de que a medicação está já numa dosagem acima da necessidade dele, que ele for paulatinamente podendo reduzir, não suspender, reduzir a dose do medicamento, isso vai ser paralelo, o tratamento da energia, da patologia e o tratamento alopático. Pode acontecer que a alopatia vá reduzindo e o tratamento energético vá subindo, e pode ser que esse tratamento alopático nunca deixe de existir nessa encarnação, apenas que a dose foi reduzida. E pode acontecer que o paciente não precise mais tomar essa medicação aqui e possa ficar só com a alternativa. Mas isso depende de cada um, da vibração dos pensamentos de cada um. Nós somos pessoas, somos uma unidade. Ninguém é igual a ninguém, porque nem todo mundo vibra da mesma forma em relação à vida. Imagina o meio externo. Vou colocar, convivo com a fibromialgia. E as pessoas me perguntam, como é que eu não tomo remédio para fibromialgia? Então, o que é que eu faço? Eu faço acupuntura, eu faço atividade física, eu trabalho com otimismo. Tem pessoas com fibromialgia tomam de 2 a 3 medicações no mínimo por dia. Para que eu venha tomar uma medicação, eu tenho que estar numa crise muito grande. E eu faço 1, 2 vezes ao ano. Mas isso depende da cabeça de cada um. Então, esse exemplo que eu dei é para qualquer patologia. Como médica, a Rúbia sabe, ninguém orienta paciente a cancelar ou diminuir dose de medicamentos sem orientação especializada. Mas que as terapias alternativas podem fazer com que você use menos medicação alopática? Sim, claro. Deixar de utilizar medicação alopática? Sim, em alguns casos. Em poucos casos. Na minha experiência como médica. Poucos. Porque isso depende de uma série de situações. A lei energética nossa, gente, todo mundo tem que lembrar que nós temos algo a passar aqui na Terra. E, às vezes, nós não estamos na nossa história escrito que nós devemos curar, mas podemos melhorar. Tudo vai depender qual é o contrato que nós assinamos ao vir à Terra, né? Então, esse é o meu modo de tentar exemplificar todo esse diálogo. Mas que essa terapia transcraniana, que é uma estimulação, é tão verdade que ela pode diminuir depressão, melhorar a memória, que lá na universidade eu fui num setor onde eles estão pedindo pacientes com insuficiência cardíaca para fazer um teste ergométrico com espirometria, e disseram que nesses pacientes eles vão fazer estímulo no crânio, não sei qual é o nome, me perdoe, esqueci o nome, mas esse estímulo neurológico para ver se eles conseguem ter uma performance melhor durante a atividade física estimulada nesses pacientes. Vejam que isso já está a nível de mestrado na universidade. Entendeu? Então, assim, a tendência realmente é que a energia vai ser trabalhada por todos nós e nós vamos cada vez mais ouvir das terapias alternativas, cada vez mais. E não vai demorar muito, só que nós talvez não vamos ver. Mas daqui a uns 100 anos, a medicina vai ser totalmente diferente.
Vai ter medicamento alopático, mas as alternativas vão ser assim, ó. Isso é de certeza. Ó, que a gente não vai viver mais 100 anos é por sua conta, tá? Na minha conta, E pode ser que a gente volte. Não pode sei, ser. mas alguém pode votar em 150. Eu não sei, não sei. Quem sou eu para falar isso? Não sei nada. Obrigado, Salwa. Marcos, Oi, boa noite. boa noite. É, só uma questão que lembrei sobre os remédios, né, que é citado aí da farmácia. Aqui na cidade de Imbituba tinha, né, só farmácias locais, assim, que é da cidade. Agora tem a Droga Raia, chegou. Aí me preocupa muito isso, né? Aí vem a indústria, aí vai vir outras farmácias aí. Eu sou do lado que é evitar o remédio, né? Eu como consumidor. Mas assim, meus pais, né? Meus pais são dos remédios bastante, assim. E é difícil lidar assim de ir para tipo alternativas. Estou tentando, né? Mas eles ficam uma coisa que é cultural, costume, porque por exemplo, como eu tomo remédio de diabetes, então eu posso comer doce e depois eu tomo remédio, né? É um conceito assim que eles têm. Então eu como um docinho, mas o tipo remédio garante, né? Comer salgado, toma remédio, eles têm esse conceito deles assim de disso, né? Esse é o assunto. E aí teve uma questão que uma vez eles estavam tomando, eu não estava mais perto deles, quando eu fui visitar eles um dia, e na casa deles tem aqui, né, estão junto comigo, mas em São Paulo, quando eu estava morando, tinha uma mesa de 2 metros por um, cheio de remédio, a mesa inteira de remédio, assim, parecia uma farmácia, e tomando remédios assim que era para tomar por 2, 3 meses, eles estavam tomando, continuando tomando, né? Mas como se fosse alimento, assim, eu fiquei bem chocado isso eu acho que existe isso, não é à toa que tem um monte de farmácia perto da casa deles. E sobre relação a tipo, energia, né, eu sou um Diksha, doador de Diksha, e também sou do Reiki, né, que são duas energias que eu trabalho. E, e ajuda muito, cura, às vezes não, mas ajuda muito, assim, por exemplo, eu estava, quando tornei um Diksha, né, fiz o curso da Sanelva, né, eu estava tomando remédios de depressão, 2 remédios lá. E com Diksha eu fui pela energia e consegui ficar sem tomar remédio. Posso levar bronca aí, mas aí eu tô uns 3 anos sem tomar remédio, só com as energias de Diksha e do Reiki, né? E pelo menos não sou curado, mas tem que monitorar, né? É, e outra questão assim que eu sou cuidador, eu sou cuidador da Júlia, sou pai e cuidador, também cuidador dos meus pais, né? É um fato assim que aconteceu assim por exemplo, meu pai tem Alzheimer e você fica dando uns descontos, ele tem umas manias, por exemplo, que eu brigo todo dia com ele, assim, de ele escarrar, né, catarro. E aí eu limpo, né? Aí numa hora, esses dias, estourei, né? E tratei como assim, o senhor não é criança, não posso dar bronca nem dar castigo e nem apanhar, mas o senhor é meu pai, como é que vai fazer? Né? E aí foi uma conversa direta, aparentemente resolveu, né? Em vez de ficar lidando com a questão dele, né? Seu? E da Júlia, a Júlia também tem uma questão que por anos fica assim, né, aquela questão da paralisia cerebral,
Tipo, será que ela vai andar? Será que ela vai falar? Fica aquele procurando tratamentos. Ela está aqui, até falei que ia falar dela. E aí um dia eu falei, não dá para ficar nisso, eu vou aceitar a condição dela. E aí foi bem melhor, assim, a questão de... hum, ficou mais leve, né? Quando você aceita a condição não que um dia vai ser curado e aceita o que é realidade, acho que fica mais leve. E as energias, né? Eu trabalho muito com as energias. A Júlia também, às vezes estou com dor de cabeça, a Júlia aplica Diksha em mim, passa, às vezes se impressiona. Mas você não acredita, mas passa. É isso. Obrigado, Marcos. Antes da Cláudia começar a leitura, alguém quer fazer algum comentário em cima da fala do Marcos? Então, Renato, eu só queria complementar, assim, o que eu acho que ele fala em relação a medicamento é o uso excessivo, tá? E assim, isso é uma coisa que a gente tem visto, né? As pessoas, principalmente na parte da psicologia e da psiquiatria, né? Hoje a gente está, isso é notório, né? Ninguém parece que vive se não tomar um antidepressivo, um ansiolítico, um calmante, um negócio para dormir, né? Eu acho que é muito um estímulo da mídia, e mas também aquela coisa assim, e é isso que eu acho que ele fala assim, como você tampa o problema, né? Você não vai né? O que está fazendo você ficar ansioso, depressivo, estressado, sem dormir? Você não vai no foco do problema, você toma um remédio, né? Eu acho que assim, o meu entendimento é isso, ele chama atenção para isso. Em vez de você ir procurar o que está te causando isso, porque tem doenças, que nem você tem problema no coração, você tem diabetes, você tem hipertensão, tudo bem, são causas que a gente pode, como a Sala disse, a gente pode atenuar. Eu posso emagrecer, eu posso corrigir a minha alimentação, eu posso fazer atividade física, mas são doenças, né? Que eu posso diminuir a medicação, mas talvez eu não possa parar. Mas as medicações têm as doenças psiquiátricas, né, quadros, mas a ansiedade, a depressão, o estresse, né, eles vêm de uma vida, né, que a gente está levando de uma maneira um pouco desenfreada. E as pessoas, às vezes, primeiro que elas não querem ser, né, eu acho super engraçado essa coisa assim, mas eu sou ansiosa. Quem não é ansioso? Na vida que a gente leva hoje. Se você ligar a televisão, né, eu brinco, você sai e prestar atenção mesmo no que eles estão falando, a gente sai correndo pelado na rua, né? Arrancando os cabelos. Porque, assim, todo mundo é ansioso. Todo mundo tem dentro de si um estresse subliminar, né? Você sai na rua, você fala assim, será que eu vou ser assaltado? Será que vai dar tudo bem? Será que eu vou tomar um tiro? Será que... Né? A gente tem um subliminar, né? Então, assim, eu acho que é isso que ele fala, né? O uso excessivo de medicação para você tampar o que você não quer ver. Eu acho que ele não é tão assim radical no uso da medicação. Eu tive esse entendimento, né? E só para complementar, e parece que as pessoas não querem ser curadas também, né? Querem ficar no remédio mesmo. Sim. Microfone, Renato. Cláudia? O microfone está fechado. Eu não tinha percebido. Capítulo 5. Todos me ouvem? Sim. Em 1952, um médico inglês chamado Albert Mason cometeu um erro. Foi, porém, um erro que o levou à glória e à fama científica. Estava tratando, por meio da hipnose, um adolescente de 15 anos que tinha problema de verrugas. Tanto o Dr. Mason quanto os outros médicos já haviam utilizado a hipnose para tratamento,
mas esse paciente era um caso especial. Sua pele se parecia mais com a de um elefante do que com a de um ser humano, com exceção da região do tórax, que era normal. Na primeira sessão, Mason se concentrou no braço do rapaz, induziu-o ao estado de transe hipnótico e lhe disse que seu braço seria curado e que passaria a ter pele normal e saudável. O paciente retornou uma semana depois e o médico ficou satisfeito ao ver que os resultados eram excelentes. A pele do braço do garoto estava normal, mas quando conversou com o cirurgião que havia tentado, sem sucesso, fazer enxertos na pele do paciente, percebeu que havia cometido um erro médico. O cirurgião quis ver o rapaz e ficou muito surpreso com o resultado. Explicou a Mason que se tratava de um caso genético e possivelmente letal de ictiose congênita. E não de simples verrugas, eliminando os sintomas utilizando apenas, entre aspas, o poder da mente. Mason e o rapaz fizeram algo considerado impossível na época. Continuaram então com as sessões de hipnose e a pele da menor parte do corpo dele se tornou rosada e normal. O rapaz, que era vítima de piadas e provocações na escola por causa da aparência de sua pele, passou então a ter uma vida normal. Quando Mason descreveu seu tratamento para a ictiose em um artigo para British Medical Journal em 1952, o assunto se tornou a sensação do momento. Mason, 1952. A mídia passou a sediá-lo e a sua sala de espera se encheu de pacientes de ictiose que, até aquele momento, ninguém havia conseguido curar. No entanto, algo estranho aconteceu. Mason tentou o mesmo método em diversos pacientes, mas jamais conseguiu obter o mesmo efeito. Concluiu que o problema estava nele mesmo e em suas crenças sobre o tratamento. Não conseguia ter, com os novos pacientes, a mesma postura tranquila de quem pensava estar tratando uns simples casos de verrugas. Agora, sabia que se tratava de pessoas com uma doença congênita incurável. Tentou ainda, durante um bom tempo, manter uma postura otimista diante dos prognósticos, mas um dia confessou em uma revista para o Discovery Health Channel: eu apenas fingia que estava tudo bem. Como a mente consegue ser mais forte que a programação genética? Como a simples crença de Mason pôde afetar o resultado do tratamento? A nova biologia tem algumas respostas para essas perguntas. Vimos no capítulo anterior que a matéria e energia estão interligadas, A conclusão lógica é que a mente, energia e corpo, matéria, têm constituição semelhante. Embora a medicina ocidental venha tentando tratar as duas separadamente há séculos. No século XVII, René Descartes negou o conceito de que a mente tenha influência sobre o corpo. Afirmou que o corpo físico é composto de material denso e a mente de uma substância
ainda não identificada, porém imaterial. Como não conseguiu identificar a natureza da mente, resolveu deixar o assunto de lado e o mundo continuou com uma questão filosófica não resolvida. Se a matéria só pode ser afetada por matéria, como a mente não material pode estar conectada a um corpo denso? A questão de Descartes acabou sendo definida popularmente como, entre aspas, o fantasma na máquina, a Ghost in the Machine, um livro de Gilbert Ryle, publicado 50 anos atrás, chamado The Concept of Mind, Ryle, 1949, o conceito da mente. A biomedicina tradicional, baseada em um universo de matéria puramente física e em conceitos newtonianos, concordava com a teoria de Descartes sobre a divisão mente-corpo. Em termos médicos, é muito mais simples consertar um corpo mecânico sem ter que pensar na incômoda figura de um fantasma, entre aspas. A realidade de um universo quântico retoma conceitos que Descartes refutou. Sim, a mente, entre aspas, energia, emana do corpo físico exatamente como ele pensava. A nova compreensão da mecânica do universo, porém, mostra como o corpo físico pode ser afetado pela mente não material. Pensamentos, que são a energia da mente, influenciam diretamente a maneira como o cérebro físico controla a fisiologia do corpo. A energia, entre aspas, dos pensamentos pode ativar ou inibir as proteínas do funcionamento das células que descrevi no capítulo anterior. Por esse motivo, quando decidi modificar minha vida, passei a observar onde estava despendendo a energia do meu cérebro. Precisava identificar as consequências da energia que investia em meus pensamentos, da mesma maneira que observava quanta energia meu corpo gastava. Apesar de todas as descobertas da física quântica, a divisão entre mente e corpo prevalece no Ocidente. Os cientistas ainda classificam na mesma categoria das anomalias casos como a do rapaz que se curou por meio da hipnose. Eu, ao contrário, acredito que eles deveriam estudá-las a fundo. Esses casos excepcionais são a fonte da explicação e também permitem que a compreensão mais profunda da natureza da vida e também permitem a compreensão mais profunda da natureza da vida. São casos poderosos, entre aspas, porque contêm verdades que, infelizmente, são consideradas apenas exceções. O poder da mente pode ser ainda mais eficaz que as drogas, das quais estamos programados a acreditar que precisamos. A pesquisa que apresentei no capítulo anterior mostra que a energia pode influenciar mais diretamente e com mais facilidade a matéria do que os agentes químicos. Infelizmente, os cientistas ignoram esses casos ao invés de estudá-los. Meu exemplo favorito dessa insistência em negar a realidade da interação mente-corpo é de um artigo publicado na Science sobre o físico alemão do século XIX chamado Robert Koch, que estabeleceu, junto com Pasteur,
a teoria dos germes. Essa teoria é bem aceita hoje, mas na época de Koch era alvo de controvérsias. Um dos críticos estava tão certo de que a teoria dos germes era absurda que tomou de um gole só um copo de água cheio de víbrio coleari, a bactéria que Koch acreditava ser causadora da cólera. Mas, para surpresa de todos, não foi afetado. O artigo da Science, publicado em 2000, afirmava: por razões desconhecidas, ele não apresentou nenhum sintoma, mas nem por isso estava certo. De Rita, 2000. O homem sobreviveu e a Science, refletindo a unanimidade das opiniões da teoria dos germes, teve a audácia de dizer que a sua crítica era incorreta? Se todos sabem que essa bactéria é causadora da cólera e o cientista demonstrou não ser afetado por ela, como ele podia estar errado? Ao invés de tentar descobrir por que ele não apresentou os sintomas, os cientistas simplesmente ignoraram a chance de estudar essa e outras exceções às teorias. Lembra-se do dogma, entre aspas, de que os genes controlam a biologia. Esse é outro exemplo de que os cientistas, cegos pela ânsia de provar apenas sua verdade, perdem a chance de descobrir outras maiores ainda. O problema é que não pode haver exceções para uma teoria, pois elas provam que a teoria está incorreta. Um exemplo de uma realidade que desafia os conceitos estabelecidos da ciência é uma antiga prática religiosa de caminhar sobre o fogo. Seus seguidores desafiam constantemente os conceitos da ciência, caminhando destemidamente sobre os pedaços do carvão em brasa. A temperatura do material e a duração da exposição são mais que suficientes para causar queimaduras severas nas solas dos pés. Mas eles saem da experiência ilesos. Antes que você pense que o carvão provavelmente não estava tão quente, saiba que muitas vezes, no mesmo grupo, algumas pessoas que não têm crença suficiente tentam fazer a mesma coisa e sofrem lesões sérias caminhando ao lado daquelas cujos pés se mantêm intactos. Outro exemplo interessante é do vírus HIV, que se acredita causar a AIDS, pois até agora ninguém conseguiu explicar por que tantos indivíduos infectados com o vírus há décadas não apresentam sintomas alguns. E o que dizer dos pacientes terminais de câncer que se recuperam à saúde livrando-se das consequências da doença? Como essas remissões espontâneas ainda não têm explicação, a fé simplesmente ignora sua existência. A ciência simplesmente ignora a sua existência. Cura ou saúde espontânea estão fora do quadro padrão de diagnóstico. Continuo? Por mim, sim. Continuo? Alguém quer falar alguma coisa? Pode continuar. A Sara. A Cláudia falou, alguém quer falar alguma coisa? Eu venho a palavra fé, que ele botou crença, né, aqui. Você acredita, pessoas que tinham menos crença eram aquelas que queimavam a sola do pé, né? Então, assim, é fé.
é acreditar naquilo que está fazendo, mas é um acreditar que não é assim, eu acredito. Eu acho que vem de muita meditação, de muita interiorização daquilo que você acredita, para que isso possa ser materializado. É uma fé, uma crença que poucos conseguem ter esse nível, né? Mas é uma coisa que eu entendo que vai se trabalhando, que vai se conquistando para chegar nesse nível. Estou falando dessa situação, por exemplo, de pisar em algo quente e não queimar a sola do pé, né? Nesse sentido. E do HIV, não ter a doença, né? Como é que essa pessoa vive? Como ela se expressa? O que que ela fala? O que que ela pensa? Acho que tudo isso tem uma mudança energética no corpo, né? Aumentando a imunidade. Imagino eu que seja por aí, né? Imagino. Bom, eu já fiz esse exercício aí de atravessar as brasas e meus pés saíram normais, como de toda a turma que fez junto comigo, felizmente saiu todo mundo bem. Mas agora, escutando a Cláudia, até mesmo o que você comentou, Rubia, me veio porque, né, vocês devem imaginar que ultimamente eu estou procurando me reformular, né, principalmente interiormente. E aí, esses dias eu li, por exemplo, sobre a Ora Pronobis, né? Que todo mundo fala que é uma planta com propriedades medicinais e tal e tal. Só que essa matéria que eu li era uma matéria muito honesta e o cara dizia assim: você tem que comer 40 folhas de Ora Pronobis todo dia durante um bom, né? Aí tem gente que pega duas, três folhinhas, né? Como eu fiz várias vezes, põe no meio da salada e fala: eu estou comendo Ora Pronobis, né? Vou ficar bom. E aí a meditação, né, ou qualquer exercício que você faça, né, para mudanças interior, tem que ser como esse caso da Ora Pronobis, quer dizer, você tem que meditar muito, com muita fé, durante um período realmente longo, né? E às vezes a gente fala assim, de quarta-feira eu medito ali na egrégora, né? E aí eu vou alcançar, e não é, as doses, né? As doses têm que ser elevadas e constantes, né, para você começar a, a ver algum tipo de resultado disso, né? Vamos lá, Claudinha. Porque, porque nem sempre pensar positivo, entre aspas, funciona. Antes de falar sobre o incrível poder da mente humana e discutir o que a minha pesquisa sobre as células mostrou em termos de redes de energia, mente e corpo, quero deixar bem claro: não acredito que o simples ato de pensar positivo possa levar à cura de doenças. É preciso um pouco mais que isso para controlar nosso corpo e nossa vida. Claro, é importante que a nossa saúde e bem-estar, é importante para a nossa saúde e bem-estar manter a energia da mente sempre positiva e elevar a autoestima, evitando pensamentos negativos que drenam a energia e debilitam o corpo. Porém, o simples fato de pensar positivo não altera a nossa vida. Na verdade, muitas pessoas que tentam pensar positivo e não conseguem acabam ficando ainda mais debilitadas. Acredito que não há mais esperança, acreditando que não há mais esperança para a sua vida e que já esgotaram todas as possibilidades e recursos disponíveis. O que elas não entendem é que as subdivisões aparentemente separadas, entre aspas, da mente, a consciente e inconsciente, são interdependentes. A mente consciente é mais criativa e é a que gera pensamentos positivos. A mente subconsciente
é o depósito das reações e das respostas a estímulos derivados dos instintos e das experiências vividas. Mantém, infelizmente, entre aspas, sempre o mesmo padrão habitual, emitindo as mesmas respostas comportamentais ao longo de toda a vida. Quantas vezes você já não se irritou ou perdeu a paciência por razões triviais, como um simples tubo de pastas de dente? Provavelmente lhe ensinaram desde criança a tampá-lo após o uso. Então, quando o encontra destampado, você automaticamente enfurece. É uma simples resposta de estímulo de comportamento programado, armazenado em sua mente subconsciente. Quando se trata de habilidades de processamento neurológico, a mente subconsciente é milhões de vezes mais forte que a mente consciente. Se o desejo da mente consciente entram em conflito com os programas subconscientes, qual lado você acredita que vencerá? Você pode repetir centenas de vezes afirmações positivas do tipo, entre aspas, as pessoas me amam, ou irei me curar do câncer. Se aprendeu desde criança que não pode ser amado ou que tem saúde frágil, essas mensagens programadas em sua mente subconsciente vão fazer cair por terra todos os esforços para modificar sua vida. Lembra-se daquelas promessas que fazemos a nós mesmos todo ano novo? A primeira delas, que geralmente é a de comer menos, vai por água abaixo assim que o peru é servido. Vou tratar com mais detalhes as origens da autossabotagem e como modificar nossa programação no capítulo 7. Mas saiba que há esperança para quem já tentou pensar positivo e não obteve resultados que desejava. O poder da mente sobre o corpo. Vamos rever o que já sabemos sobre as células. No capítulo 1, vimos que as funções das células derivam diretamente dos movimentos de suas engrenagens, entre aspas. O movimento gerado pelos conjuntos de proteínas impulsiona as funções fisiológicas que mantêm a vida, enquanto as proteínas são a base da estrutura física. Os sinais complementares do ambiente garantem seu movimento. A interação entre esses sinais e as proteínas citoplasmáticas que geram o comportamento é a base do funcionamento da membrana celular. Ele recebe os estímulos e ativa as reações apropriadas e a membrana funciona como um cérebro da célula. As proteínas receptoras e executoras, entre aspas, PIMS, são subunidades físicas fundamentais do mecanismo da inteligência, entre aspas, desse cérebro celular. Por definição, esses complexos de proteínas são os interruptores, que fazem a mediação entre a recepção dos estímulos ambientais e as respostas ou reações químicas da proteína. As células geralmente respondem a uma variedade básica de percepções de que se passa no mundo. Essas percepções incluem níveis de potássio, cálcio, oxigênio, glicose, histamina, estrogênio, toxinas, luz e diversos outros estímulos presentes em seu ambiente imediato. As interações simultâneas das centenas de setores reflexivos na membrana, cada um deles lendo um sinal específico, estabelecem o complexo comportamento das células vivas.
Nos 3 primeiros bilhões de vidas nesse planeta, a biosfera consistia de células independentes como bactérias, algas e protozoários. Antigamente, considerávamos essas formas de vida como indivíduos independentes, mas hoje sabemos que quando as moléculas sinalizadoras utilizadas pelas células para regular suas funções fisiológicas são lançadas no ambiente, acabam influenciando o comportamento de outros organismos. Os sinais emitidos no ambiente permitem a coordenação do comportamento de uma grande população dispersa de organismos unicelulares. Emitir moléculas como sinais no ambiente aumentou as chances de sobrevivência das células, dando a elas a oportunidade de estabelecer comunidades primitivas. As amebas unicelulares são exemplos de como as moléculas sinalizadoras estabelecem uma comunidade. Essas amebas vivem de maneira solitária em busca de alimento. Quando ele se esgota, sintetizam grandes quantidades de um subproduto metabólico chamado AMP, cíclico, entre parênteses, C minúsculo AMP, e espalham uma parte dele no ambiente. A concentração do CAMP, né, aumenta à medida que outras amebas ficam sem alimento e passam a produzi-lo também. Quando as moléculas de sinal camping atingem os receptores de camping da membrana das células de outras amebas similares, essas recebem um sinal para se agrupar e formar uma grande lesma, entre aspas, multicelular. Este é o estágio de reprodução das amebas, durante o período de fome. A comunidade de células compartilha seu DNA, criando uma nova geração. As novas amebas hibernam na forma de esporos inativos e quando o alimento no ambiente volta a ficar disponível, as moléculas emitem um sinal indicando que o período de hibernação acabou. Uma nova população de células é então liberada no ambiente e um novo ciclo se inicia. O aspecto mais importante é que, quando esses organismos unicelulares estabelecem uma comunidade, eles passam a dividir sua consciência, entre aspas, e passam a coordenar seu comportamento enviando moléculas, entre aspas, sinalizadores ao ambiente. O AMP cíclico foi uma das primeiras manifestações de evolução de sinais reguladores emitidos que controlam o comportamento das células. Antes, imaginava-se que as células sinalizadoras humanas, entre parênteses, hormônios neuropepídicos, citocinas e fatores de crescimento, fecha parênteses, que regulam nossas comunidades celulares, tinham surgido com a criação de formas de vidas multicelulares mais complexas. No entanto, pesquisas recentes mostram que os organismos unicelulares já utilizavam moléculas sinalizadoras, entre aspas, humanas, nos primeiros estágios da evolução. Com o tempo, o número de proteínas PMI conscientes nas membranas das células aumentou. Para aumentar seu nível de consciência e, consequentemente, suas chances de sobrevivência, as células, suas chances de sobrevivência. As células começaram a estabelecer pequenas colônias e, mais tarde, grandes e organizadas comunidades. Como já
como já descrevi, as funções fisiológicas dos organismos multicelulares se subdividem em comunidades especializadas que compõem os tecidos e órgãos. Nas organizações maiores, o processamento da inteligência das membranas é tarefa de células especializadas do sistema imune e nervoso do organismo. Foi somente 700 milhões de anos atrás, abre parênteses, algo relativamente recente, que se pensarmos no tempo de vida do planeta, fecha parênteses, que as células perceberam as vantagens de se agrupar e formar as comunidades e organizações que hoje conhecemos como animais e plantas. As mesmas moléculas coordenadoras de sinais usadas pelas células independentes passaram a ser utilizadas nessas mesmas comunidades, organizando a distribuição de moléculas sinalizadoras funcionais. A comunidade de células pode coordenar melhor suas funções e agir como uma única forma de vida. Nos organismos multicelulares mais primitivos, aqueles sem sistemas nervosos especializados, o fluxo de moléculas sinalizadoras dentro da comunidade fazia o papel, entre aspas, de mente, representado pelas informações coordenadas divididas entre todas as células. Nesses organismos, cada célula lia diretamente as informações do ambiente e fazia os ajustes comportamentais necessários. Mas quando as células passaram a estabelecer comunidades, uma nova política teve de ser criada. As células não podiam mais agir de forma independente, de acordo com a sua vontade própria. O termo comunidade implica que todos os membros devem agir dentro de um plano comum. Em animais multicelulares, cada uma delas pode, entre aspas, ver o ambiente de fora de sua própria, entre aspas, pele, mas não tem consciência de que se passa em ambientes mais distantes, especialmente aqueles fora do organismo. De qualquer forma, uma célula do fígado imersa dentro da víscera pode agir em resposta a um fator externo ao corpo, como, por exemplo, um ladrão que invadisse a nossa, como por exemplo, um ladrão que invadisse a nossa casa. O controle de um sistema tão complexo de comportamento necessário pode garantir a sobrevivência de uma organização multicelular. É então incorporado por um sistema central de processamento de informações. À medida que os animais mais complexos foram surgindo, as células especializadas assumiram a tarefa de monitorar e organizar o fluxo de moléculas sinalizadoras e reguladoras do comportamento. Estabeleceram uma rede nervosa e um processador central de informações chamado cérebro. A função do cérebro é coordenar o diálogo entre as moléculas sinalizadoras dentro da comunidade. O resultado disso é que, em uma comunidade de células, todas elas devem se submeter ao controle de uma autoridade maior. O cérebro controla o comportamento de todas as células do corpo. Isso é algo importante a se considerar antes de acusar as células de nossos órgãos e tecidos pelo problema de saúde que temos. Continua? Não. Pode, Não. Pode parar aí, já são 21h35.
Você quer comentar alguma coisa, Cláudia, sobre essa parte que você leu? Homens de pouca fé. É tudo algo muito maior do que a gente imagina e a gente não alcança. É esse meu comentário. Mais alguém gostaria de pontuar algo? Olha, eu lembrei de um programa que eu via há muito tempo, o Discovery da Vida. Então, porque assim, né, o livro ele fala só da parte biologia, doença, tudo, né, dessa parte de crença, né? Mas eu estava lembrando agora há pouco que eu cheguei a ver umas 2 vezes, era um programa que era assim, eu não lembro o nome do programa, mas era assim, ó, a pessoa ficava em pé, de olhos fechados, de costas, e o cara vinha por trás, ele não encostava na pessoa, ele fazia um esforço com a mão e a pessoa caía para frente, né? Então, com todo mundo caía, todo mundo. E aí apareceram 2 céticos lá desafiando que eles não iam cair, que podia fazer o exercício lá, que eles não iam cair. Eles realmente não caíram, porque eles não acreditaram que a pessoa que estava fazendo esse teste, né, que ia conseguir o resultado. Pelo simples fato dos dois não acreditarem, eles não tiveram a mesma resposta que todos os outros anteriores. É interessante isso, porque assim não fica só nesse nível, né, que a gente está lendo aqui, né? Isso transcende, né? Vai muito além, né? Do que a gente possa imaginar, né? Eu não lembro o nome, faz muitos anos que eu cheguei a ver esse programa. Era um programa americano, né? Então tem toda aquela coisa imponente, né? Dos desafios, tudo, né? E eu não lembro, mas eu lembro, acabei lembrando disso, né? Pelo fato de não acreditar que eles eram capazes, né? O cara que estava fazendo a experiência simplesmente não teve a mesma resposta que os outros, por pura crença mesmo. Era uma brincadeira aquilo na realidade, né? Mas eles provaram essa parte, né? Tudo vai da crença da pessoa. Muito interessante. Gratidão. Mais alguém para finalizarmos? Então, gente, eu vou encerrar a gravação por aqui para nós combinarmos a leitura da próxima semana. Muito obrigado, Davidson. Obrigado, Cláudia. E a todos que fizeram seus comentários. Até a próxima semana.